Fala pessoal, boa noite! Estamos aqui em mais um Americano em Pauta. Hoje com uma chuvinha boa aí caindo, né? E ó, orando para que a nossa internet se mantenha, né? Afinal de contas, claro, net tá difícil, hein? A cada 5 minutos uma queda, hein? Meu Deus, parece Kinder Ovo. A cada 5 minutos uma surpresa. Então a gente tá aqui, ó, torcendo para que a nossa internet suporte aí, porque hoje a gente vai comentar não só sobre o que aconteceu na Câmara, que para variar é muito pouca, né, produção legislativa, mas principalmente para conversarmos sobre um dos maiores problemas de Americana, que é o transporte público, né? Transporte público aqui que faz o nosso povo sofrer diariamente, né? Então a gente vai poder contar hoje aqui com a participação da Cássia Araújo, uma munícipe, né, que vem nos ajudando aí a nos passar na prática o que está acontecendo no transporte público. E a participação especial também do Wellington Rezende, né, um parceiro, um amigo, né, que sempre que pode está com a gente, está conosco. Mandar um abraço aí para o Jonas, né, nosso vereador suplente. E uma boa noite aí para minha amiga Sandra de Macedo. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo, Frederico. Boa noite, pessoal. Boa Eu noite, já ia amigos falar da que tava sem live. som aí entrou, sabe? Na hora que você começou aqui, eu falei, vixe, eu tô sem som. Tá Tá, bom? não, não, é Deixa só eu na ver hora se que começou, melhora. aí deu uns segundinhos sem som. Mandar um abraço lá pro, nossa, o do Fagner, da Horta da Lelê, lembra dele, Sandra, lá que a gente foi no evento lá, né, Lembro. na, no quiosque da Dalva, Hum, né? Ele estava lá conosco, mandar um beijo aí Legal, para minha é. esposa, para os meus filhos. Meus filhos que estão ali, ó, do lado, torcendo para a live acabar, para a gente fazer uma guerra de Nerf. Então hoje a casa tá daquele jeito, sabe? Tá tudo pronto, cada um na sua posição, porque a guerra de Nerf vai rolar, viu, Sandro? Então estão ali só de olho ali. Mandar um abraço para a Rosângela Leonardi, uma amiga, uma parceira, ela que sempre faz alguns vídeos nossos aí, né, Sandra? Algumas animações, alguns vídeos. Obrigado, viu, Rô? Obrigado pelo carinho para com a gente. Mandar um abraço aí para Juliana Tavares, que está entrando aqui conosco, né? Deixa eu ver, o Jonas, eu já mandei um abraço aqui, né? Então, Sandra, eu fiquei até com medo dessa live, viu? Porque uns 15 minutos antes caiu umas 2 vezes aqui a internet em casa, sabe? E aí vou ficar de olho aqui. Qualquer coisa eu entro no 3G, mas olha, e ó que não tá chovendo quase nada, hein? Essa net, claro, aí tá. Tá bem, tá muito Ah, vento. Aqui no Werner Plaza, onde eu tô, tá muito vento e pouca então chuva. pode ser que isso daí colabore, né? Colabore aí com as fiações, enfim, né? Tava contando para eles, né, Sandra, que a gente vai ter aí a participação hoje, né? Até para comentar sobre o transporte público, afinal de contas, nossa produção legislativa está baixíssima, né? A gente vai poder comentar um pouco. E aí a gente fez de última hora aí comentando sobre um dos maiores problemas, se não o maior da semana, que é o transporte público, né? Então a gente vai poder contar aí com a participação do Wellington Rezende, nosso amigo, nosso parceiro, né? Para os seus comentários, para os seus conhecimentos, né? E da Cássia Araújo, ela que marcou aí o Americano em Pauta nos últimos dias, tá? Nos relatando aí o que ela está vivendo na rua, né? É nada melhor que ouvir, né, Sandra? Quem realmente utiliza Uhum. do transporte público para falar para a gente como tá, né? Com certeza. O usuário, ele tem uma visão que a gente, eu não uso transporte público, né, há muito tempo, então nada melhor do que ouvir as pessoas que estão hoje Então fica utilizando desse conosco aí, serviço. né? Vocês que querem curtir, compartilhar, mandar para aquele colega que está reclamando aí do transporte, que utiliza, manda para nós, vamos comentar, vamos conversar. Hoje, pela primeira vez, nós vamos ter uma live com 4 pessoas, né? É o nosso teste aí. Então vamos testar, vamos ver se isso funciona mesmo, se isso é bom, ou se é conto da carochinha, né? Mas vamos lá, né, Sandra? Acabar com essa parte legislativa, né? Funciona sim, Fred, Comentar um funciona. pouquinho aí. E eu queria que depois vocês comentassem, pessoal. Eu tô com uma vontade aí, eu compartilhei com a Sandra,
da gente fazer aqui, assim como no Fantástico, bola murcha e o bola cheia, né? Então, quero a participação de vocês, o que vocês acham? Lembrando que o objetivo aqui é não só para pontuar algum legislador, se for o caso, mas uma ação, uma falta de atitude, né? Vou até avisar para minha esposa, chamar meu filhote que está aqui aparecendo. Pelo jeito, minha esposa não, ou ela está acompanhando a live ou ela esqueceu do filho aqui, sabe? Mas vamos lá, vamos lá. Acho que ela deve ter ouvido aí. E vamos lá com o que a gente tem aqui, então. Só um minutinho aí, Sandra. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, a Câmara lá, enquanto o Fred não volta, ó, tá assim, bem tranquila, poucos projetos, pouca discussão, quase nada de debate. E assim, a gente vai lá, assiste e não tem muito o que falar, né? Hoje mesmo, dos projetos que foram apresentados, não houve discussão, É só isso, votação. é isso. Infelizmente, né, Sandra, nós tivemos aquilo que já veio na sessão passada, né? E basicamente isso, né? Não tivemos mais nada novo. Os dois que nós tivemos, nós vamos passar agora, que eles acabaram sendo adiados, né, Sandra? Um por 90 dias e um por 15 dias. Então vamos lá. Agora que a gente já amarrou meu filho lá, agora deu certo. Mas vamos lá, brincadeirinha, hein, Conselho Tutelar? É brincadeira, viu? Vamos lá. Então a gente tem, na verdade, né, Sandra? Nós estamos aqui, então, com 6 itens, né? Nós temos 6 itens. Lembrando, pessoal, quando a gente fala 6 itens, é aqueles 6 itens que é o projeto ou veto que precisa de uma votação, tá? Para a gente poder analisar aqui com carinho. 2 deles eram novidades, se assim a gente pode chamar, eram novos projetos, e esses 2 que eram novos projetos, eles acabaram sendo adiados. O item 5, que é o 116/2021, né, que ele autoriza aí o Poder Executivo, né, a prefeitura aí alienar as empresas, né, áreas públicas, né, para fim de desenvolvimento. Então, isso daí foi pedido 90 dias, né, de adiamento pelo Lucas Leoncini, né? E depois nós tivemos o item 6, né, o projeto de lei 23/2022, do Juninho Dias, né, que ele destinava aí um espaço para aquele grau, né, que eles chamam, que é aquelas manobras radicais de moto, né? E ele mesmo, ele próprio acabou pedindo 15 dias, né, para que ele possa trabalhar melhor aí esse projeto e voltar com ele, né, com alguma alteração, com alguma roupagem, né, Sandra? Mandar uma boa noite aí para o Elton Rezende, que logo mais vai estar com a gente e com a Cássia Araújo comentando sobre o transporte público. Eram esses 2, né, Sandra, que era de novidade, que acabou sendo adiado, né? Sim, os 2 projetos de primeira discussão foram adiados. Então, só daqui 15 dias retorna um e daqui 90 dias Isso aí. retorna o Aí nós outro. tivemos os outros 4 itens que restaram, que são todos, né, que já estavam aí na nosso último programa, tá? Por isso que a gente vai dar uma passada rápida. Se tiverem dúvidas, pode mandar aqui para nós. O Eduardo está falando, as sessões da Câmara estão tão tranquilas que dá até sono. E hoje teve tribuna livre, um neurologista esteve falando sobre epilepsia. Isso mesmo, Du, bem lembrado aí, né? A respeito, acho que do Márcio Roxo, né, Sandra? E aí ele foi lá abordar sobre o assunto, né? Sempre trazendo informações importantes, bem lembrado, viu, Eduardo? Mandar um abraço também aqui para a Vani. A Vani que está com. Ah, aí, ó, bem aí, ó. A Sandra tá aí, eu também tô aqui, ó. Estamos aqui, ó. Novembro aí, ó. Né, como que chama? Movimento Roxo, né? Entendendo epilepsia. Então, bem bacana lá a explanação, né? E mandar uma boa noite aí para a Vani, para a Gabriele, em especial aí para a Vani, que já está conosco aí, falando, né, sobre o autismo, né? Ela que tem na família, né? Que tem um neto com essa situação, mas por um problema pessoal ela não vai poder estar conosco. Mas como o dia, né, do autista e Dia Mundial do Autista é no sábado, a gente volta na próxima quinta-feira, tá? Não só com a Silvia e, se possível, aí com a Vani também,
comentando sobre esse assunto que é tão importante aí para nós, tá ok, pessoal? Então, a gente teve aí esses 4 projetos, né? Que o item 1 é o projeto 3 de 2022, na verdade ele é um projeto, um decreto, né, legislativo, que é uma situação interna lá da Câmara, que no caso é o aumento dos salários, né, uma reposição salarial que acompanhou os servidores, né, na casa de 13% aí no que diz respeito a salário. Tá ok? Então foi aprovado novamente todos os projetos, lembrando que decreto ou projeto tem que ser aprovado em 2 discussões, e esse é a segunda discussão, então, né? Redação final. Depois nós tivemos também o projeto 36/22, que é o item 2, a respeito do piso salarial aí dos professores, né, da educação básica. Esse acompanhou aí uma situação, uma lei do governo federal, né? Algumas prefeituras já optaram, né, já colocaram isso em prática, outras ainda estão fazendo levantamento, mas isso faz com que os nossos professores da educação básica tenham um aumento aí no piso salarial, se eu não estou enganado, na casa de 3.800, né, Sandra? Se eu não estou enganado, alguma coisa nessa faixa de valor, né, o piso aí, me parece. Salário piso para R$ 3.800 aí, proporcionalmente às horas trabalhadas, né? 3.800 para 40 horas semanais. Isso. Então, dependendo de cada contrato, aí é aplicada a Isso aí, bem proporcionalidade. lembrado. Até porque eu acho que saiu de 13 por hora para 19, se eu não estou enganado. Alguma coisa nessa faixa, pessoal. 19, Um aumento Foi um aumento, significativo, né? foi um aumento Significativo. bem significativo, né? Segundo aqui as contas, né, da Secretaria da Fazenda, é possível, né, fazer esse pagamento já de imediato. Então, por isso que o projeto foi E discutido e aprovado. aprovado. Mandar um abraço para o Marcos Once, né, o nosso amigo aí do Partido Novo, que sempre que pode está conosco. Para a Maíne Najar também, né? A Maíne, o pai dela também, sempre que pode, acompanha aqui o Americano em Pauta, e a gente agradece aí por essa audiência. E vamos lá, mais os últimos 2 itens que aconteceu hoje na Câmara. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o que o Juninho falou lá hoje, né? Ele que fez um discurso, né? Relativamente aí um discurso pessoal. E a gente vai comentar aqui com vocês, e logo mais a gente já entra com o Elton Rezende e com a Cássia Araújo comentando sobre o transporte público aqui de Americana. O que vocês acham? Tá bom? Tá ruim? Você utiliza? Você tem melhorias? Manda aqui para nós para que a gente possa debater, tá ok? Então, nós tivemos o item 3, que na verdade não é um projeto, é um veto, né? Um veto total, né, do projeto 136 de 2021 do Thiago Brock, né? Que é na verdade, ele ali, esse projeto, ele tinha obrigatoriedade, né, da prestação de socorro aos animais atropelados, né? E que, na verdade, ele mesmo acabou pedindo para que todos aderissem a esse veto, né? Esse veto foi pontuado aí pela área jurídica da prefeitura. Ele pediu para que todos acatassem esse veto, né? E que ele vai voltar com o projeto novamente com a mesma roupagem, só mudando para autorizativo. Lembrando que autorizativo é um projeto que o prefeito coloca em operação ou não, né? Então, assim, a nossa leitura, né, que não é muito, não precisa ser nem muito expert, né, para fazer essa leitura, que se o prefeito está mandando voltar com esse mesmo projeto, mas que ele não seja mais tipo obrigatório, que ele seja autorizativo, é que, na nossa opinião, a curto prazo, esse projeto não vai entrar em operação, né? Porque alguém que está pensando em colocar, né, Sandra, esse projeto em operação, não vai pedir para você que coloque ele autorizativo. Então, aí, né, mais uma vez, a gente deixa aqui a nossa indignação com essa história de projeto autorizativo, né? Porque o vereador usa isso, né, nas suas redes sociais como um projeto, e, infelizmente, 99,9% desses projetos nunca vão entrar em operação, porque é uma decisão do prefeito ou não, né, Sandra? Exatamente. Existem já algumas propostas de alteração do regimento interno de algumas casas legislativas, excluindo essa possibilidade de tipo de lei, né? Que é uma lei que não entra em vigor imediatamente e fica sempre a critério do executivo a sua execução ou não. Então, eu penso também dessa forma, que seria melhor evitar esse tipo de lei. Ou faz uma lei que é para valer, para ser aprovada e implementada,
ou então não faça lei, porque isso só gera essa confusão aí, né? Essa possibilidade de uso político, né? De uma lei que não está em vigência, que não está sendo implementada. Isso não é bacana, isso confunde a população, confunde o eleitor, e eu acho que a legislação deveria ser clara, transparente, para que todos soubessem. Se É, existe uma e lei, ela ela. é para ser cumprida. É, Essa é a regra, né? Então, é, por que que tem uma lei que não é para ser cumprida? Aí você já começa a quebrar todo aquele senso de é. responsabilidade de cumprimento às leis, porque você sabe E que tem assim, leis que não são você cumpridas. cria Então, expectativa, né? Porque confunde. o eleitor, o munícipe, ele não tem essa visão, né? Então ele fica na expectativa, né? Você acaba tendo uma demanda administrativa, né? Que no final, né? Eu gostaria, eu até vou fazer uma. Vou abrir um protocolo perguntando nos últimos anos, né? Quantos projetos autorizativos nós tivemos e quantos realmente entraram em prática, né? Eu tenho certeza que é 99,9, entendeu? Então, quer dizer, né? E aí você acaba até iludindo o eleitor, né? Porque eles acabam publicando nas redes sociais que o projeto foi, né? Que ele teve um projeto aprovado, né? Então, isso é nada mais, nada menos que ludibriar o eleitor, o munícipe, né? Então, fica aqui a nossa indignação quanto a essa situação, né? O Wellington até colocou aqui, ó. Com certeza, quando o vereador é da Comissão de Redação e Justiça, não permitimos esses projetos. É muito bom, Wellington. Realmente, né, deveríamos fazer uma reavaliação aí, né, desse regimento interno. Esse eu acho que seria um ponto, que eu acho que não deveria ter projeto autorizativo, e o outro, essa necessidade de segunda discussão, né? Eu acho que essa necessidade também, algumas casas, né, Sandra, você mesmo já citou, já estão reavaliando, eu acho que não tem, a gente fica, já não tem debate na primeira, na segunda, igual hoje, não tem debate zero. Hoje, sinceramente, se não tivesse segunda discussão, não teria projeto nenhum, nenhum. Então só tá enchendo linguiça, né? Porque todos Eu vejo a questão da segunda votação, ela, no meu ver, ela só seria válida se houvesse de a alterar, possibilidade ainda de ser apresentada alguma concordo. emenda, alguma alteração no projeto, tá? Pelo regimento interno, o Wellington, que já foi vereador, pode até esclarecer se eu entendi direito o regimento. Parece que em segunda discussão não se pode mais apresentar emendas, então é só uma confirmação do voto, ou sim ou não. O vereador pode mudar de opinião, claro, de uma sessão para outra, mas parece que não cabe mais Eu também emenda, ou entendo seja, isso, até porque alteração se no projeto. alterar, até porque Eu se acho tiver qualquer tipo que de outra, volta de novo para a primeira, né? Assim, se tiver qualquer tipo de. para a Então, né, vamos comissão. esperar, talvez ele confirme para nós o Wellington, mas ele está até colocando aqui, ó, perder tempo e papel para uma lei, no caso da autorizativa, né, que não entre em vigor, né, aprovado, mas não É, oficializado. Então, assim, são essas duas mudanças, né, se pegar um presidente que tem a coragem, né, deveria mudar. Lá, correto, segundo a discussão, pode ser suprimido. É isso aí, né, entendeu? do Não jeito que é muda, hoje, não adianta nada. Por exemplo, em olha lá. Campinas é votação única Tá já. bom, entendeu? Vamos Votou, embora. aprovou, está aprovado. Não, e Vai quando, para a Sandra? executiva E e o quando, executivo e vai ver se quando vai não se sancionar ou paga votar. uma sessão extra para poder aprovar antes de um recesso, antes de um feriado, antes de um final de mês? Então, Uhum. assim, tem vezes que a gente paga a sessão extra para confirmar uma segunda votação. É. Santa Bárbara também, se eu não estiver enganada, também é votação em um turno só. Votou, aprovou, rejeitou, acabou. Ah, Não então, tem segunda essas duas discussão. mudanças, se pegasse um. Isso dá mais celeridade, isso dá mais celeridade, isso dá mais compromisso do vereador estudar o projeto, porque ele sabe que é ali o momento que ele vai ter que se manifestar e decidir. Então, ele tem que se preparar, sim, Lógico. e já saber o que vai ser votado. Eu acho que Até ganha porque tempo, assim, né, Sandra? A gente que economiza já está acompanhando recursos, a Câmara desde 2019, a gente sabe que dá para contar nos dedos aqueles projetos que aprovou na primeira, depois voltou, e mesmo assim sempre tinha algum motivo mais grave por trás, né? Não era o projeto friamente. Era uma decisão executiva, partidária, é uma coisa quase né? impossível
né, de alguém votar a favor na primeira e contra na segunda. É praticamente impossível, né? Então, mandar um abraço aí para o Walter, esposo da Sandra aí, que está na audiência aí conosco aí. Então, é quase impossível, né, Sandra? Então, acho que são duas alterações aí, né? Então, assim, e aí a gente teve depois o último item, que é o 4, né? Na verdade, nós tivemos 6, mas nós já tiramos 5 e o 6. E aí nós tivemos o que inclui aí, na verdade, né, dispõe, né, de um sistema tributário do município. Na verdade, ele inclui, né, uma linha, um subitem, uma coisa muito mais administrativa que já tinha sido aprovada e que foi confirmado. Então, gente, não fica chateado, mas o que aconteceu na Câmara foi isso, em matéria de projeto, viu? Não fique chateado, não deixe de acompanhar a gente, né? Eu acho até que a gente vai ser mandado embora do programa do Marcelo lá da Voz do Povo, né? Apesar da gente estar fazendo um trabalho. Pois é, o que a gente vai falar lá? O que a gente vai falar desses projetos lá amanhã, Apesar de a né? gente estar Fica fazendo um trabalho difícil, hein? voluntário, né, Sandro? Eu acho que a gente vai ser mandado embora, porque olha, de quando ele convidou a gente para comentar na Câmara, acho que os vereadores falaram: não, não vamos fazer mais nada para esses caras não terem nada para comentar. Em resumo, a gente não tem nada para comentar mesmo, né? Mas a culpa não é nossa, né, gente? Afinal de contas, a gente comenta o jogo. Se não tem um jogo, a gente não tem o que comentar. Mas assim, eu acho que a única coisa que ficou, né, Sandra, me corrija se eu estiver errado, foi não só essa tribuna livre, que o Eduardo já citou, né? No que diz respeito à liderança, né? Tempo de liderança, né? E o pinga-fogo, né? Nós tivemos algumas particularidades, né? Hoje nós tivemos o Jonas, que estava aí nos acompanhando como suplente do PSL, substituindo o Marcelo Mesh, né? Que não pôde estar presente, né? Uma situação um tanto quanto diferente é a do Marcelo quando ele voltar, porque tem o tempo de liderança e como ele hoje ele está sem partido, o Thiago Martins até colocou isso lá. Provavelmente ele não vai ter esse tempo, né? Porque ele não está em nenhum partido. Então, uma curiosidade aí para que vocês possam saber, né? Ele saiu do PSL, porque o PSL agora está virando União Brasil, né? E União Brasil não é muito favorável ali ao Bolsonaro, é meio contrário. O PSL e o Marcelo é bolsonarista, né? Então ele não vai ficar. O Jonas já é do PSL mesmo, então enquanto for o Jonas vai ter, né, Sandra, o tempo. Então a gente teve como, acho que a única falta foi essa, né, Sandra? Sim. Acho que a única, assim, tirando que o doutor Otto, né, já está um tempo afastado, né? Então acho que a única que a gente teve nessa situação. Que é mais que nós tivemos? Nós tivemos também a fala, né, do Juninho, que pediu aí um tempo, né, para que ele pudesse dar uma declaração aí, né, um relato lá, uma situação pessoal. Cada vereador tem essa oportunidade, né, para quando quer fazer alguma fala ali, né, e ele até utilizou da tribuna, né, tem uns que não utiliza da tribuna, ele utilizou, né, e basicamente o que o Juninho Dias levou e comentou lá, ele era o pré-candidato, né, a ser deputado federal, a disputar para deputado federal pelo MDB aqui da nossa região. E como nós tivemos agora o Denis, né, o Denis de Santa Bárbara saindo do Partido Verde para o MDB, me parece que ele vai disputar o federal, né? Parece que isso daí já está certo. E aí eles convidaram o Juninho para o estadual. Ele ficou bastante ofendido com isso, pelo tudo, com o jeito que aconteceu, né? A situação. Acho que ele foi pego de surpresa. E aí ele realmente está abdicando não só de estar disputando para deputado federal, mas também não aceita deputado estadual. Então essa é uma situação que é importante que vocês saibam que aconteceu hoje, que levou alguns minutos. Nós já postamos no nosso Instagram aí, né? E ele lá fazendo informando, né? Isso lá da tribuna, né, Sandra? Acho que foi isso que ocorreu de mais atípico lá, né? Eu percebi isso também, que ele de verdade não esperava essa mudança aí, mas com a vinda, né, do Denis Andia para o MDB, ele foi escolhido, parece que ficou já combinado, meio que acertado, né, que o Denis será o candidato oficial aí do MDB aqui da nossa região a deputado federal. E aí o que havia sido combinado, né, já há 6 meses atrás com o Juninho Dias, que seria para ele concorrer, né, nessa disputa federal, não vai ser possível. O partido não vai lançar dois nomes, né? É um nome só.
Então, ele foi meio que preterido aí, né? Essa possibilidade foi tirada dele e ele não tem interesse na disputa pelo estadual, como ele disse hoje. Então, ficou bem claro isso que a gente viu lá na declaração dele, é que ele não gostou muito desse acontecimento, da forma mesmo que Realmente aconteceu, né? temos que aguardar a cena dos próximos capítulos, né? Se ele ainda se mantém no MDB, né? Se ele apoia o Omar em 2024, tem. É assim, veja bem, a gente tem essa janela de partidária, vamos explicar aí, porque isso está meio em comentário aí em várias situações, é a possibilidade, né, dos eleitos, ocupantes, mandatários, ocupantes de cargo eletivo poderem trocar de partido. Mas isso não se aplica para os vereadores, porque a eleição desse ano não tem a disputa de cargo de vereador. Então, o vereador, se mudar de partido agora, ele tem que comprovar algum dos. São dois ou três motivos aí que a lei prevê. Se ele não conseguir comprovar essa justa causa para a mudança de partido, ele pode até perder a cadeira dele, porque a cadeira do vereador é do partido. Então, o Mesh está correndo esse risco, é o caso do Mesh, porque ele saiu do PSL em ano que não tem eleição para vereador e a cadeira é do PSL. Então, mesmo que ele agora vá para outro partido, se ele não conseguir comprovar a justificativa, né, causa justa, que é quando o partido muda a sua ideologia, quando ele deixa de cumprir com aqueles compromissos que foram acertados durante a eleição. Então, aí nessa situação, sim. Fora disso, o candidato corre um sério risco, aí o candidato não, o eleito corre um sério risco de perder a vaga dele. Então, o Mestre está numa situação delicada agora. Se ele não conseguir comprovar isso, e ele não voltar, né, o PSL não aceitar a refiliação dele, ele fica sem partido e pode vir a perder a cadeira dele É, de vereador. mas Então, é um risco grande. Agora, para as pessoas que são deputados estaduais, federais, senadores, esses podem mudar agora até sábado, dia 2 de abril, que são 6 meses antes da data da eleição desse ano. Então, quem quiser mudar é agora até sábado, mas desses que estão como deputado isso. estadual, federal ou senador. Os outros correm o risco, os O vereadores Wellington tá correm pondo que risco, o sim. Mesh, né, que ele entrou com um pedido judicial, que o partido mudou sua linha partidária. Ele tem grande chance, né? Ah Se lá, ele ele tá falando que me comprovar parece que isso, foi assim. tranquilo. Levando em consideração que o pai dele atua nessa área jurídica, acho que ele seria muito juvenil se ele não tiver uma Deve base aí. saber, deve Realmente faz todo ter. sentido, porque o PSL era um partido bolsonarista e hoje é contra o Bolsonaro, ou seja, fica difícil, né? Para quem Uhum. é Bolsonaro, né? Fica difícil. Boa noite aí, Rodolfo. Muito bom você estar aqui conosco, viu? Você, sempre que pode, você está aqui conosco, aqui participando. Obrigado. Então, acho que é isso, né, Sandra? No que diz respeito à Câmara aí, né? Eu vou estar colocando uma enquete, pessoal, ainda hoje não dá, amanhã, sobre o bola murcha e o bola cheia. Lembrando que o objetivo não é só pontuar o vereador. Às vezes uma falta de uma atitude, né? Por exemplo, ter deixado de lutar por uma causa numa semana importante, talvez. Então é esse que é o nosso objetivo, né? De destacar aquilo que é realmente um projeto bacana, destacar alguém que trouxe uma verba legal. Esse vai ser os bola cheia aí, um bola cheia da semana. E o bola murcha alguém que ou um projeto que não tenha muita significância, né? E aí é uma coisa particular nossa, né? Então isso é democrático, mas não nem tanto. É uma decisão nossa. Não tem jeito que a gente não, se a gente tivesse algum lugar para fazer uma enquete, né? E para deixar vocês aprovando, a gente com certeza colocaria, mas não dá tempo, né? Porque a sessão é à tarde, a gente tem que fazer o programa à noite, não dá tempo. A Cássia Araújo já está aqui com a gente. A Cássia que vai, junto com o Elton Rezende, bater um Isso. papo com a gente sobre transporte público. A Cássia é uma usuária, né, diária aí, nada melhor que ela para falar conosco aqui. O Rodolfo, né?
Uma vez ele já falou o nome dele aqui, mas eu não sei, porque aqui tá Wilson, Rodolfo, depois você me põe aí, Rodolfo, que eu não lembro. Fiz o requerimento para cortar o mato na escola Matos Gobo, Mato Alto, lixo, acúmulo de pneus, uma vergonha. Parabéns, parabéns pela sua atitude. Enxame de abelha no Mato Alto, Pois você pontua a gente aí quanto tempo isso vai levar, tá? Eu, particularmente, não sei se é pessoal, eu já abri alguns lá que nunca me responderam. Eu já tô achando que é pessoal. Mas, né, depois você conta para nós aí. Parabéns pelo teu Isso. Wilmisson. Parabéns pela tua cidadania aí, por você estar usando os caminhos normais, né? Ah lá, faz uma semana. Vamos ver se é pessoal, igual eu, ou se é falta de comunicação mesmo, viu, Will? Você já fez muito requerimento lá, muita solicitação, você já está marcadinho com um X. Ó. Eu Esse acho que eu cara a vou gente começar não igual atende o mais. Vitar, acho que eu vou mudar o nome, viu? Porque Frederico Faria, acho que já bate o sistema, já recusa, sabe, Sandro? Então, mas pessoal, vamos lá, vamos conversar sobre o transporte público. E aí, você utiliza o transporte? O que Vamos. vocês acham do transporte público de Americana? Parece que vai vir 20 ônibus aí, uma frota nova, zero. Né? O que vocês têm a me falar? Vocês que utilizam, o Eduardo é um usuário aí frequente. Vamos adicionar aqui o Wellington Rezende e a Cássia para a gente bater um papo. Antes, só vou ler aqui do Eduardo: a Prefeitura corta mato quando quer, infelizmente. E o Wilson, fiz da Prefeitura, eu vou mandar na IPTV Campinas. Aí eu acho que você tem uma chance maior de sucesso. Viu? Não que eu estou te induzindo a isso, mas aumenta bastante a sua chance de sucesso. Vou colocar primeiro o Wellington aqui. Eu estou pondo o Wellington, viu? Por ordem de idade, viu, Cássia? Então, primeiro o Wellington, viu? E aí... Peraí. O Wellington tá dirigindo lá, ó. Não, eu tô no carro. Ah, então tá bom. Peraí, agora sim. Eu tô no carro aqui, que não deu, tive que trazer a mulher na igreja. Hoje tem confissões, eu trouxe ela na igreja e fiquei dentro do carro. Obrigado, viu, Wellington? Obrigado por nos atender mais uma prazer vez. sempre. Mais uma vez aqui a gente poder bater um papo aí, nem sempre um assunto agradável, mas vamos lá. Eu vou adicionar a Cássia aqui, que você, né, a gente está lá no seu grupo, nos Defensores de Americana, e a Cássia tá sempre marcando lá você, a gente. Então, nada melhor que colocar a Cássia aí para nos contar um pouquinho. Pela primeira vez, a Americana em Pauta com 4. Vamos ver. Vamos ver se a rede eu acho que dá. Aqui, né? Vamos lá, só um minutinho aqui. Aqui, achei ela aqui, ó. Vou mandar aí, hein, Cássia? Vou mandar aí. Pode entrar. Ninguém lá, você não quer aproveitar com ninguém. Tô ao vivo, Bena. Vou esperar lá, então. Tô ao vivo aqui na Americana em Pauta, né, Wellington? Boa noite, Cássia. Oi, Cássia. Olá. Boa noite aí, ó. Até que dá certo esse negócio de 4, hein, Sandro? Dá. Boa noite. Ai, dá certo. Obrigado, viu, gente? Mais uma vez aí, Wellington. Obrigado a Cássia aí, né? Por a gente estar conversando por um dos maiores problemas aí de Americana, né? E eu queria começar aqui com a Cássia, depois até os comentários do Wellington. Cássia, você está nos marcando aí, né, no transporte público, eu, o Wellington, os defensores, agradeço, né, porque nada melhor do que alguém realmente que vive, né, e eu queria saber de onde surgiu essa ideia, como surgiu isso, qual o objetivo. Boa noite mais uma vez. Olá, boa noite a todos. Então, surgiu do nada, né? Eu estava indo embora na segunda-feira, 5h30. Aí eu falei assim, eu vou fazer um stories, né? E vou publicar. Porque tanta gente faz e a gente segue, né? Pessoas que fazem coisas tão normais, né? Durante o dia, assim. E a gente segue as pessoas. Eu falei, eu vou fazer um vídeo, né? Como que vai ser o meu percurso? Será que é assim? Será que o problema sou eu? Porque eu não consigo pegar o ônibus, eu, né, demoro. Então, eu saí correndo. Eu fui lá pro ponto de ônibus, que eu pego... o normal para eu pegar o ônibus é na frente da onde eu trabalho. Eu saio da empresa onde eu trabalho, que é ali na Cassiomara,
na Afonso Panzan, e tem o ponto bem na frente. O óbvio é eu pegar um ônibus lá. Só que se eu for esperar o ônibus passar lá, o ônibus vai passar 6 horas. O único ônibus que passa lá, depois de 17h30, é às 18h. E assim, como eu tenho 3 crianças, eu quero já para eles. Então, o que é que eu faço? Eu quero chegar o mais rápido possível em casa, né? Então, eu vou lá na frente da Frente Tempo, naquele ponto que tem, na entrada de Americana, e pego 2 ônibus. E por incrível que pareça, na segunda-feira eu cheguei no terminal 6 horas, 6h02 passou uma Matiense. Eu falei, caramba, não acredito nisso. Falei, tô pagando mico, né? Na que eu inventei de fazer o raio do Stories, eu tô pagando mico, passou o ônibus, então eu tô lerda. Aí eu falei, mas não é possível, gente, que eu, né, tô tanto tempo aqui. E aí eu... No dia seguinte, na terça-feira de manhã, eu falei, vou gravar de novo. E aí, segunda-feira, acho que foi na terça, eu acho. E eu gravei de novo, de manhã, o ônibus foi mais ou menos. Ontem já deu o BO que deu, né? Eu não sei se vocês viram aí, que foi 17h35, 5 minutos depois, saí correndo mesmo, com a língua pra fora, quando eu tô no meio do caminho, e assim, ó, detalhe, a gente sai ali da onde eu trabalho, na Cacimara, e a gente já vai olhando assim pro nosso lado esquerdo, que é dá pra ver a praia. Então a gente vê o ônibus pequenininho, amarelinho, passando lá na praia. Lá. Então, quando a gente vê aquele busão, a gente corre pra caramba, pra poder chegar. E eu cheguei ontem com a língua pra fora. Falei, meu Deus do céu, achei que eu tremia. Fui pro terminal, cheguei no terminal 18h01 de novo, né? E daí sentei lá e esperei. E o ônibus não passou, né? Passou o 114, que é o do Zanaga. Passou 18h30. E a bateria do celular acabou, não deu para gravar, não deu para fazer mais nada. E eu cheguei em casa às 19 horas. Hoje foi a muvuca que foi, de manhã cedo. Quando eu entrei no ônibus, eu falei, meu Deus, hoje vai ser tenso isso daqui. Porque já veio ali do Alabama, quando é o primeiro ponto dele, é no Alabama. Nossa. Então ele já veio lotado. Sentei, falei, Passou 2 pontos, não tinha mais lugar para pôr as pessoas, sabe? Chegou na Ciros, tava um caos mesmo, um caos legal mesmo. Amigo. Aí hoje eu já fui um pouco mais cedo, porque eu peguei 2 ônibus de novo, falei, vou fazer um teste. A minha ideia, Frederico, Wellington, é a seguinte, é eu fazer todos as possibilidades que eu tenho, entendeu? Por exemplo, eu tenho a possibilidade de ficar lá na frente da empresa onde eu trabalho esperando o ônibus. Então, eu vou fazer isso, vou esperar o ônibus lá para ver o trajeto, o tempo que demora para chegar na minha casa. Então, assim, esses 2 últimos dias eu usei as possibilidades, né? E eu vou usar na próxima semana. Amanhã eu saio um pouco mais cedo, então amanhã super tranquila. Na segunda-feira eu vou fazer outro teste, que vai ser o que passa lá. Eu vou sair 17h30 e vou esperar o ônibus que passar lá, eu vou pegar para poder chegar na minha casa. E eu vou fazer outro stories, vou marcar vocês. É isso aí, é isso aí. Né? E aí, Wellington, tá você que participou de uma audiência, né, de mobilidade urbana esta semana, né? Duas audiências. E aí você comentou, né, sobre um dos principais, que é os ônibus, né? Porque eu sei que há outros assuntos. Com certeza. A questão dos ônibus hoje é prioridade, que eu falo, na transporte. Você quer conversar sobre mobilidade urbana, mas não resolve o problema do ônibus. Então fica uma incoerência. Verdade. Viu? Então nós temos na audiência passada da vereadora Juliana, né? Eu participei na segunda-feira também da audiência pública do Executivo, né? Que é uma proposta. Agora, me chamaram a atenção essa semana, essa questão da proposta. Se você vê o cartaz da mobilidade urbana da Prefeitura,
Ela tem, né, no cartaz um skatista e uma pessoa de patinete, né? Então, que não tem nada a ver com a mobilidade urbana. Na realidade, o próprio cartaz não tem a ver com a mobilidade. Você não tem o ônibus, você não tem o cadeirante, que seria importante. Eu acho que já tem um recado aí, viu, Wellington? Tipo assim, Cássio, ó, já compra seu patinete, porque não vai rolar, entendeu? E você sabe que eu pensei em comprar uma motinha, aquela motinha elétrica, né? Mas, assim, o meu poder aquisitivo não deu para comprar. Legal quem tem, mas eu, sinceramente, para mim Mas não você dá. tem a dificuldade também que você não tem ciclofaixa, ciclovias para você andar. Então, assim, tá tudo muito complicado ainda. Segurança, né? Fica muito inseguro essa motinho no meio do trânsito. Ela anda devagar, ela não tem o mesmo ritmo dos carros, e a gente sabe que o trânsito em Americana está muito rápido, muito acelerado, então fica difícil. Eu não tenho coragem de sair na motinho, principalmente nos horários de rush, né, nas grandes avenidas, E se sem você olhar, condições. vocês entraram para ver o questionário do executivo? Sim. É um questionário, não estou questionando, mas é um questionário que não leva a nada a lugar nenhum. Eu respondi, mas o que eu consigo pegar daquilo lá, naquelas respostas, não me diz o trajeto que eu faço, não me diz o que eu preciso saber na realidade. Só me fala se eu pego o transporte. Ok, eu pego, tá. Qual é a distância? Não tem. Então, assim, um questionário muito superficial para fazer um mapeamento da nossa cidade. Eu achei isso, na minha opinião, sincera. Então, assim, eu entrei, eu vi, ainda não questionei o executivo sobre esses pontos, né? Estou questionando com vocês aqui juntos, né? Porque a gente está vendo essa questão, né? Essa nova questão dos novos ônibus, vamos lá verificar se esses novos ônibus, eles são diferentes do que tem aí. Eu acho que não, vão ser uma frota mais nova, mas nada diferente para que facilite o acesso às pessoas utilizarem o ônibus, né? Sem escadas, com circulação melhores, para pendurar, tem os ônibus novos que estão chegando, ele tem fitas para você pendurar e não a barra só, né? Então, atender melhor a população em vários quesitos. O ar-condicionado que funcione, né? Porque você não funciona o ar-condicionado, mas a janela também não abre. Então você fica naquela situação, abafado, sem janela para abrir, porque não tem como abrir. Quer dizer, mostra o sufoco, você chega todo suado do trabalho, porque você está no ambiente todo fechado, né? Então, essas questões é que tem que ser permeadas e levadas realmente. Por isso que eu coloquei nas duas audiências, tá bom, nós vamos fazer um projeto, mas e na prática, como vai ser isso, né? Nós temos que verificar o seguinte, o papel aceita tudo, e na prática, como que isso vai funcionar? Quando vai funcionar? Você entendeu? Porque, assim, você coloca um projeto, mas não põe prazo de iniciar algum projeto. Olha, nós vamos começar o projeto, mas vamos começar pela ciclofaixa, nós vamos começar... É isso que tem que ser prático, né? Primeira coisa é o ônibus, né? As calçadas, né? Que já tem lei exigindo e ninguém obedece a questão das calçadas, né? Continua esse a caos calçada, na principalmente, cidade. que é a minha área de construção civil, né? Eu fico horrorizado. Aí a gente vê umas coisas assim absurdas, mas a pessoa não tem orientação, não é culpa dela. A orientação que não é feita corretamente, não é passada. Então, você tem calçadas onde cada um faz o seu, mas ninguém olha do vizinho, não tem uma correlação. A calçada não tem padrão, é uma calçada, tem que ser todo mundo igual, tem que ser feito de forma, ter acessibilidade, fácil, que as pessoas possam transitar pelas calçadas e não pela rua. E isso não ocorre hoje, entendeu? Então, é muita coisa para ser discutida, mas eu vi na audiência pública da semana passada um pouco mais de engajamento nas propostas. Vão ser levadas, isso é positivo. Nosso grupo, né, defensores, o pessoal colocou no grupo os principais pontos, eu dei uma apanhada em tudo, fiz 22 propostas, entreguei para cada um que estavam lá, das autoridades responsáveis. Então, em nome do grupo, lógico, em nome do grupo eu entreguei as propostas. Olha, tem que melhorar o quê?
a sinalização, o ônibus, né? Porque a sinalização é outra questão, né? Você pinta a faixas, né, de sinalização de solo, daqui um mês já sumiu. Então, essa tinta, ela é boa qualidade? Não, ela é péssima qualidade. Então, você perde tempo, perde serviço e não executa. Toda hora tem que ficar executando a cidade inteira. Então, assim, qual é a qualidade da tinta? Eu tenho aí um empresário que é um empreendedor que tem uma empresa de tintas, polímeros de alta qualidade, que é para pintar hidrantes, que dura 8 anos a tinta que ele usa. Olha aí, é um polímero, então ele é um químico que desenvolveu um polímero. E ele mora, tinha empresa aqui americana, agora transferiu para Santa Bárbara, mas desenvolveu polímeros, faz aquele porcelanato líquido, que é um outro polímero. Então, é isso que eu vou. Vamos buscar com quem faz, qual é a qualidade dessa tinta. Vamos melhorar essa qualidade, porque a hora que eu passar, ela dura pelo menos 6 meses. Pronto, eu faço a cidade inteira, até eu voltar de novo aqui, já não nos gastou tanto, entendeu? Então é muita coisa que tem que ser discutida realmente. Né? Agora, sabe o que eu achei? Que não falaram nada de ônibus, né? Nas 2 audiências públicas, esse assunto ficou ao largo, e para a população, o mais importante, o que eles mais estão pedindo é melhoria, né? Vários tipos de melhoria no transporte coletivo existente já, que está implantado, que está funcionando mal, mas que teria que estar sendo cobrado e executado no mínimo que está no contrato. E isso não acontece, né? E também não há fiscalização, tá? O Poder Legislativo faz requerimento, mas a ação mesmo, prática disso daí, o que eu observei, a gente não está vendo. Já tem 1 ano e 4 meses aí, né, desse mandato aí dos vereadores. E ninguém conseguiu ainda fazer cumprir uma mínima parte do contrato. O que eu observei naquele documento que eu entreguei, vocês estão no grupo, vocês devem ter lido, eu fiz um requerimento, mandei um documento oficial, né, tudo certinho, e dentro o que o Pedro Priol respondeu alguns, só que ele defendeu, né, alguns princípios da empresa, ele ficou na defesa. Peraí, não é defesa, eu quero que você cobre primeiro a quantidade de ônibus, tá de acordo com o contrato? Não, eles não estão entendendo. Os horários, está especificado lá no contrato. Alguém está acompanhando se aqueles horários realmente... Aí o que ele disse que dentro do nosso grupo o pessoal tem colocado, né, um posicionamento de atraso de horário, de ônibus, de linha, e aí ele tem buscado acompanhar isso. Ok, cadeirante, né? Os elevadores estão todos funcionando? Como que está isso? Então é isso, é fiscalizar o que tem de contrato. Aí agora nós temos um outro ponto, né, que hoje já saiu no jornal, e é esse minha preocupação maior, é o preço da passagem, 25% no combustível. Você acha que eles não vão repassar isso para o transporte, para o cidadão ter que pagar? Claro que vão. Se não fizer isso, né, quem vai pagar a conta? É o cidadão. A prefeitura vai ser compelida a aumentar o transporte. Deixa eu tirar o carro da garagem aqui, que eu estou na frente da garagem. Espera aí. A gente não quer ver você sendo guinchado aí dentro do carro. Não, eu tô do lado aqui, a pessoa conhece. Pronto, já multado, né? Não, multado. É que eu tô... É a garagem que eu conheço a pessoa, né? É que eu tava no carro, então eu fiquei na frente, para já sair. Então, é isso, né? O transporte, no documento que eu fiz, eu vi só defesas, eu não vi ninguém efetivamente acompanhar isso. Então, vamos ver esses ônibus. Se vai vir, você vai ver, não vai mudar nada, só vai mudar a qualidade. Assim, ele vai ser de 2000, em vez de 2018, vai ser 2020. Só isso, mas o jeito dele não vai mudar nada, não vai ser um transporte que o piso é todo no mesmo alinhamento, mesmo, né, no mesmo nível, por exemplo, não vai ser dessa forma. Você pode ver. Então não adianta tocar o ônibus, vamos trocar 10 ônibus, mas isso está no contrato também, de troca de ônibus, de cada 4 anos, 3 anos tem que trocar todos os ônibus, então tem prazo. Uma outra coisa que eu não observei, e tem uma lei específica, as placas dos ônibus, dos transportes, tem que ser da cidade americana. E ela não está com a placa da cidade americana. Porque para pagar imposto, o IPVA tem que ser gerado para cá e não para outra cidade. Na verdade, até que eu vou voltar tirar uma dúvida com a Cássia, o que eu vejo muitas vezes que me incomoda no governo é que problemas tem, mas o duro é eles não quererem encarar. Então, toda vez que você faz uma pergunta,
é muito na defensiva, sabe? Muito é igual, não, você se posiciona, a gente está posicionando a empresa. Tá, mas tudo bem a população fiscalizar, mas você teria que ter pessoas da prefeitura que fiscalizassem, né? Não dá para você ficar pedindo para a Cássia todo dia, cara, só me pontua se teu ônibus não está chegando no horário, viu? Desculpa, não é papel dela fazer isso, né? Então, a grande dificuldade desse governo não é os problemas, porque eu sei que muitos não é da época dela, né, específico, mas é ficar falando aos quatro cantos que tá tudo bem, que tá tudo perfeito, que tá, né, que já tá fazendo os requerimentos, que já entrou no Ministério Público, tá bom, mas, né? Então, isso me incomoda bastante, essa falta de transparência, de clareza com os problemas de Americana, sabe? Mas agora, só para não perder aí a presença também da Cássia. Cássia, como que se está sendo visto essas tuas gravações, esses teus posicionamentos, né? Eu acredito que alguns amigos seus são da rede social também, né? O pessoal do ônibus, enfim. Isso é levado, né? O pessoal tá apoiando, o pessoal tá criticando, porque nem todo mundo tem coragem de fazer, viu? Sim, primeiro, assim, eu fiquei super feliz, né? Porque eu ganhei alguns seguidores, então foi bom pra mim. Deu um up aí no meu Instagram. Todo mundo que tiver insatisfeito com a Soul, você vai bombar de seguidores, viu? Então, aí assim, eu não seguia a Soul Americana, né? Então eu comecei a seguir a Soul Americana. E agora todos os vídeos que eu fizer, os stories, eu vou marcar a Soul Americana e vou marcar também alguns vereadores aí que, assim, fui lá procurar, né? Que eu tinha no Facebook e não tinha no Instagram. Então eu fui lá, procurei alguns que são conhecidos de vista, assim, e já tô seguindo eles, do meu bairro. Tem vereadores que são da igreja, que eu vou também, então já tô seguindo eles, os próximos stories. Eles vão ser marcados com certeza. E, assim, a turma do ônibus, eles super apoiam, sabe, Frederico? Eles pedem, que nem hoje mesmo, eu tava sentada lá, e eu falei, será que alguém poderia gravar? Não, eu gravo, a turma, sabe, isso mesmo, grava, mostra pra eles como que é. Então, assim, o apoio a gente tem total na hora dessas gravações, na hora de reivindicações. Assim, eu sou muito, assim, como que eu posso falar? Eu gosto muito de reivindicar, sabe? Eu ia falar outro nome, mas deixa quieto. Então, assim, eu gosto muito desses movimentos, sabe? E eu já, assim, teve alguns momentos, assim, bem calorosos nos ônibus, né? Onde eu já participei, e a gente tem que colocar ônibus, a gente tem que ir atrás desse pessoal, a gente não pode ficar assim, eles têm que colocar mais ônibus. Outra questão também, gente, que eu observei, eu não sei como funciona. Por exemplo, às vezes, no meu bairro, vou falar de mim, que é o que eu sei, né? A linha 114, quando eu pego aqui embaixo na Matiense. Quando eu perco o ônibus de 6 horas, que ele passa a cada 1 hora. Passa às 6 da manhã, depois só vai ter outro às 7 da manhã. Então, às vezes, eu perco das 6 por causa das crianças, alguma correria imprevista acontece, aí eu vou no das 7. Eu pego o ônibus às 7 da manhã, aí vou trabalhar. E eu observei que quando ele volta 6 horas da tarde, lá do Zanaga, é o mesmo motorista. Entendeu? Eu não sei como que funciona a questão de trabalho deles, de horário. Entendeu? Eu só sei que o mesmo motorista que está de manhã às 7 da manhã é o mesmo motorista que está às 18. Entendeu? Então, eu comecei a observar, eu achei estranho, não sei se tem um intervalo deles de 1 ou 2 horas. Se é 12 por 36, mas é estranho, né? Às 6 da manhã e às 18 horas já dá 12 horas. Sim. Então, bem puxado aí, bem cansativo. Realmente eu não sei, mas é um ponto de alerta mesmo, sabe? Estou sendo filmado. Sim. Né? Eu realmente não sei, mas é um ponto que você tem que ver mesmo. Uma coisa que eu acho que é interessante, Cássia, porque o Wellington ele tá ouvindo, a Sandra também, eu não vou falar para você, muitas vezes dá vontade da gente ir lá gravar, tal, mas como a gente não utiliza,
dá aquela impressão de assim, tá vindo aqui fazer política, sabe? Tá vindo aqui, né? Entendeu? É igual eu não tenho falta d'água na minha casa, graças a Deus, porque o condomínio tem um poço, né? Mas então a gente quer lutar pelas pessoas que mais precisam, né? Porque eu acho que o governo ele tem que ser para quem mais precisa, né? O foco maior, né? Só que muitas vezes a gente não pode fazer isso que você está fazendo, que eu acho ótimo e você está de parabéns, porque parece que a gente está sendo, né, se aproveitando. Se eu vou lá num ponto de ônibus gravar e as pessoas nunca me viram lá, eu vou falar, o que esse cara está querendo? Ele nem pega ônibus. Então, assim, a gente acaba sendo meio que discriminado, sabe? Por mais que queira ir lá defender. Então, é igual no hospital municipal. Como eu tenho convênio médico, para mim é muito difícil ir lá e ficar fazendo gravação, sabe? Então, a população, ela não encara isso muito bem. Eu entendo lá da população, tem muitos que usam isso, mas também eles têm que entender que a gente, né, quer defender mesmo que eu não tenha passando esse problema, né? É igual a gente se sensibiliza com vocês que pegam ônibus diariamente, que vocês têm direito, vocês pagam imposto para ter um transporte público de qualidade, entendeu? Então, por mais que eu não precise disso, a gente quer lutar por isso, entendeu? Né? No grupo do Wellington lá, até quero que ele fale, acho que a Sandra também fale, o pessoal levantou a bola lá, né? Se vai para o Ministério Público, vai fazer uma manifestação, eu sou um pouco mais revolucionário, viu? Eu sou mais a favor de ir lá para frente da prefeitura, porque essa história de ministério, esse negócio de Ministério Público, eu realmente acho que demora anos aí para ter alguma decisão, sabe? Mas não sei se o Wellington está dirigindo, se ele pode falar, ou a Sandra. Não, posso falar, minha mulher está segurando o celular aqui. Ah, tá. Não, eu acho que é o seguinte, tem que ser feito alguma coisa realmente para mudar isso. Nós temos um contrato aí de 15 anos. Imaginou aguentar mais 15 anos de esperar para resolver alguma coisa? É muito complicado, né? E a gente está vendo que o contrato, o jeito que veio, ele ficou. Ele não foi feito nada diferente, né? A mudança não foi feita nada diferente para isso. Então, deixa eu só abrir aqui, peraí. Não, tranquilo, vai. Ah, isso, já abri aqui, pronto. Aí já cheguei, aí eu paro aqui e fico tranquilo. Então, eu vejo o seguinte, é isso que eu estou falando, né? 15 anos de contrato. O contrato foi feito lá atrás, não foi feito nenhum tipo de revisão, já assinaram o contrato para 15 anos. Peraí, mudou o governo, devia ser feita uma análise primeiro para poder assinar contrato, né? E ver toda a questão. Hoje, é o que eu falei na plenária, na audiência semana ano passado, plenária, estou acostumando com plenária ainda. Na audiência na segunda-feira, nós temos aí projetos fantásticos, por exemplo, em Florianópolis, onde o custo da passagem é zero. Estão sendo feitos estudos lá para que os empregadores que já pagam a parte do transporte, eles já pagam, certo? Para comprar o cartão de transporte, né? Ele paga, o funcionário paga uma porcentagem. Então lá, o que acontece? Vamos ver quantos empresários pagam na cidade, o que vai sobrar para o poder público ou para o governo do estado ou federal, porque agora existe uma lei federal, uma PL que aprovou no Senado e está indo para a Câmara, aonde as pessoas que têm mais de 65 anos na cidade, ela vai ser paga, o governo federal é que vai dar os subsídios para essas pessoas, e não a prefeitura. Entendeu? Então, se você somar tudo isso e conseguir que a tarifa fez de zero, né? Aí o que acontece? Você diminui o transporte de carro na cidade. Ninguém vai andar de carro mais. Vai todo mundo pegar transporte coletivo, porque é de graça, é barato, né? Por que Paulínia é R$1, né? Por que Paulínia é R$1? Lógico, lá tem a arrecadação da petroquímica, né? Que é a Petrobras, que faz com que consiga subsidiar a maior parte do transporte, que é R$1 de transporte. Agora, não vai ser de graça, 50 centavos, mas é mais barato do que a gente paga hoje, né? Quer dizer, o trabalhador teria condição de transporte. Nós não pensamos, por exemplo, num transporte final de semana para você passear com a sua família no parque ecológico. Não dá. Como você vai no parque ecológico com 5, com 4 da família? Pensa no transporte, né, hoje. Se você vai, quanto custa para ir e para voltar? Vai comer né? Você vai lá no parque ecológico, vai comer uma pipoca, vai comer um salgado. Quanto que custa? Quer dizer,
Com menos de R$ 100, vou pôr na média, você não consegue ir no Parque Ecológico a família inteira, porque o transporte te pega pela maior parte. Ué, então, por que não fazer programas aí? Então é isso que eu falo, é melhorar a qualidade de vida do cidadão, mas também da condição. E é possível? Lógico, tem cidades fazendo isso. Por que nossa cidade não pode fazer isso? Qual é a dificuldade? Se outras estão dando certo, estão fazendo projeto, por que nós vamos lá olhar e trazer para nós a ideia, que é uma ideia boa, como funciona, como que é isso? Então, eu busquei algumas informações, né, sobre a questão do transporte em Florianópolis, em outras cidades que estão fazendo esse estudo e é viável, eles já falaram que é viável, então, só que você tem que fazer um levantamento, e isso é fazer uma proposta, e isso é proposta de locomoção, entendeu? De melhorar o transporte coletivo na cidade, aí eu concordo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, a gente fazer um estudo de toda essa questão, mas na prática, o que hoje nos resolveria rapidamente? É o transporte coletivo de massa, entendeu? Não dá para você pensar de outra forma, né? Então, a gente sabe que está indo patinete, está indo bicicleta elétrica, mas por que o pessoal está migrando para isso? Porque o transporte coletivo está caro, né? Se ele fosse de graça, todo mundo ia para o transporte coletivo. Ninguém ia pegar mais, deixar o carro em casa e ia pegar transporte coletivo. Mas é um transporte que possa levar e trazer com tranquilidade. E o custo disso, nós já estamos subsidiando 150 mil, ok? Você vai ver a prefeitura aumentar isso aí agora. Ela vai aumentar, porque ela não vai conseguir o transporte, eles vão entrar em greve, vão parar o transporte coletivo. Quem vai sofrer a consequência? O trabalhador. Sempre o trabalhador é que sofre a consequência. Tá? Então, é isso que eu vejo, que tem que ser avaliado, tem que ser estudado, e conjunto, não dá para fazer tudo sozinho, eu sei que não, mas são propostas que a gente tem que levar e tem que ser ouvidas, eu falo ouvidas, nós não temos, estamos tendo a oportunidade de ser ouvidos, né? Não é simplesmente montar o programa sem convidar todo mundo que participa diariamente, que nem nossa amiga aí que pega ônibus todo dia, né? E esses que têm que ser ouvidos, são as pessoas do dia a dia, que está no sofrimento, que sabe o que passa, né? E esse tem que chamar, olha, o que dá para ser feito? Não quem não pega ônibus, fazer um projeto maravilhoso no papel. Na realidade, não funcionar. No papel aceitar tudo. Ô, Sandra, peraí que eu já vou abrir para você perguntar para cá, o Wellington. Deixa eu só ver que tem bastante comentário aqui. O Eduardo, a Sul-Americana só vai colocar frota nova só quando a prefeitura deixar eles aumentar a passagem. Eu acho que nem aumentando, viu, Eduardo? O Wilmison, tem que colocar o secretário do transporte para falar. Essa hora ele foge. Pedro Piol, ele até que é corajoso, estava no grupo do Wellington aí, ficou bastante tempo. Mas se tem uma coisa que o Pedro é bom, é do Somebody Love. Ô carinha que dá um Somebody Love e tal, não responde. Então, assim, né? Tudo bem, cada um tem um jeito, a gente respeita. A Vânia, Cássia tem 3 filhos pequenos aí, ó. Estão te dedando aqui, Cássia, a Vânia aqui, ó. Imagina a correria dela de manhã. Fico só imaginando às 6, 6h30 da manhã na casa da Cássia. Deve ser um pega pra capar. Hã? Não? Ah lá, 4 da manhã. 4 da manhã. 5, olha lá. 5. Tá vendo? Então, olha só. Olha só. Correria, né, Cássio? Olha só. O Eduardo, só lembrando Correria. que esse horário eles vão na Abdo Najar. Não entendi aqui. Depois você manda pra gente. Do Eduardo. Americano, infelizmente, morreu na administração. Wilmison. Gozado, né? A Câmara de Americana tá toda bonitinha, né? Até colocaram uma travessa com semáforo para entrar no portão da Câmara, né? Fizeram um retorninho bom ali, viu? Para essas coisas, os caras são rápidos. O secretário é ruim demais. Pedro Piol que faz lá. Essa é a opinião do Wilmson. A Sandra mandou o link aí da pesquisa, tá? Lembrando que é aquilo que o Elton falou, qualquer tipo de pesquisa a gente tem que entender o que eles querem levantar. E ali você vai ver que você responde as perguntas e eu acho que no final eles não vão conseguir tirar conclusão nenhuma. Né? As perguntas não faz com que você, né, levante informações, que é o que deveria, né? Pelo menos na minha opinião, acho que na do Elton também, ele acabou de falar, né? Então, Eduardo, nenhum ônibus tem ar-condicionado, e o calor não tá fácil. Esses dias o carro marcou 44 fora. Então, você imagina. O Wilmson, o certo é fazer manifestação. Ele é do nosso time aí, Cássio. Ó. O Eduardo, fora que as frotas estão de pneus carecas e falta de acelerador. Pneu careca, falaram que já sai da garagem com o pneu careca, né?
Wilson, passagem cara, menos carros. Aí o João Amâncio, Eduardo, hoje menos sinaleiro da Câmara teve uma batida, eu não vi. Wilson, a batida de carro em frente à Câmara, sendo que fica a menos de 20 metros do banditismo, da Bandini. É. Que depois ele corrigiu. Bandini. Já vamos ter que fazer rodízio de carros, daqui a pouco não tá muito difícil não, viu? Chuva abençoada, cada dia vai piorando. Boa noite, Dameire. Vamos ver, o Jorge Ramos está aqui com a gente. E aí, Jorge, entrou. Quero ver nossos filhos no futuro que vai virar. O Jorge Ramos dando boa noite aqui para a Meire. Eles estão brincando de privado aqui. Boa noite a todos. Eduardo, a linha 105, 107, 220, 208, o Eduardo sabe, viu? Que se tem alguém que anda de ônibus aqui, acho que é o Eduardo. São todas lotadas de pessoas todos os dias, o Eduardo falando aqui. O que mais, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muito preocupante nossa cidade. O asfalto da 9 de julho está inacabado, como pode. Até onde eu vi ficou bom, mas eu não acompanhei ela inteira, não. Talvez o Wellington, que mora mais para aquele lado. A parte que eu vi lá embaixo, né, ficou bom. Falta a conclusão mesmo, final, né? Falta a conclusão final. Eu só peguei lá embaixo, perto do boliche, lá tava bom, sabe? Sentido Zanini, a linha é 2 pegas, o mesmo motorista trabalha lá das 6 e volta à tarde até às 19. A doutora me aposenta, realmente o DAI americano está uma calamidade, a opinião do Jonas. O Jorge Ramos, fiquem tranquilos, vão incluir 20 novos ônibus e em breve vem aumentando o subsídio, fiquem tranquilos. A nossa dúvida, Jorge, do Wellington aqui é se vai ser novo mesmo ou se vai ser mais novo que o que tem hoje. Essa que é a nossa dúvida, entendeu? Se vai ser 0 ou se vai ser mais novo do que o de hoje. Vânia Matos, parabéns por sua iniciativa, Cássia. Olha lá, Vânia mandando um parabéns. Esse país está de mal a pior. O Emerson, o poder público é péssimo. O Wellington falou de Florianópolis. E lá os domingos já não cobram de ninguém. Olha lá o Jorge Ramos falando, Wellington, que de domingo lá é uma coisa bacana, né? Não cobrar de domingo, né? Eu acho que é muito bacana, porque de domingo é muito pouco, né? Trabalhador. E aí as pessoas poderiam passear, né? O que hoje é impossível, né? Igual você falou mesmo, pelo preço. E me parece que de final de semana é 1 a cada 3 horas, né? Então, você perdeu um ônibus, você dorme lá no Parque Ecológico, porque não vai ter outro, né? Esquece. Isso no sábado, porque domingo não tem ônibus, que pelo menos o que o pessoal diz é que domingo não tem, é só no sábado que tem. Algumas linhas realmente não. Que eles trabalham de domingo, não tem mesmo, gente, nada. Domingo, né? Dia de descansar, então é de segunda a sábado, entendeu? Pra que tem folguista? Mas tem muita gente que trabalha de domingo sim, e reclama justamente porque os ônibus não passam. Aí eles têm que pegar alternativa para poder ir para o trabalho. Olha aí, a dificuldade. Não é todo mundo que fica de boa. Não só tem gente que trabalha, não, eu sei. Como as pessoas também querem passear, né? Por que não? Quem não tem carro também tem o direito, né, de passear, né? Uma vergonha, né? Uma vergonha não... É o que eu falo, a gente falo. Pode falar, Ué. Não, é que você vai pegar um filho, né? Que eu falei, qual é o lugar que você pode passear hoje com as crianças? Com as crianças, né? É parque ecológico ou praça, né? Agora, você vai no parque ecológico, vai no horto, né? Mas você tem que pegar ônibus, como você vai até lá? Né? A pessoa que não tem um carro, por exemplo. Aí ela vai pagar caro, ela vai pegar aí o salário dela, que já paga transporte durante a semana, e final de semana ela vai gastar mais de R$100. Quer dizer, o que ela economizou durante a semana, ela vai gastar tudo com a família. Então, não é que não é justo. Eu acho que tem que ser mais bem visto essa questão, né? E se você tiver um transporte... Uma outra coisa que eu não falei por exemplo, o gás metano, né? Que o lixo nossa cidade está gerando, e quem está ganhando dinheiro com a venda do gás metano e energia é quem? A empresa de lixo. Agora, o gás metano não podia ser doado, metade do gás metano para o transporte público, não ia mudar nada. Nós não ia mudar o motor, nós ia adaptar para gás metano
pelo menos metade da frota. Já geraria o quê? Um custo reduzido na passagem, porque o combustível é um dos pontos que mais compromete o valor da passagem. Então, era isso, são alternativas viáveis, né? Sem contar a fotovoltaica, ônibus elétrico, que é produção aqui em Campinas, a empresa de ônibus que fabrica ônibus elétrico é em Campinas, entendeu? E eu sei que eles disponibilizam, pelo menos, se você tiver a intenção de comprar, 2 ou 3 de testes na cidade. Então já ajudaria um pouco também. E o assim, custo. Wellington, Né? Então, tudo isso, né? E assim, né, Wellington, é que o contrato parece que não contempla. Poderia ter micro-ônibus para algumas linhas um pouquinho que tem um movimento menor, alguns poderia ter aqueles ônibus sanfona, né? Tudo isso tem que ser avaliado, né? Isso cabe à empresa que você contrata. Eu, como a vida inteira tive empresa, cabe ao empresário olhar para dentro de casa e ver o que dá para economizar, entendeu? Não dá para você ficar falando para o seu patrão, aumenta meu contrato, aumenta meu contrato, aumenta meu contrato. Não é assim na iniciativa privada. Se você fecha um contrato, eu venho da área de telecomunicações, você fechou um contrato com uma empresa, você está dando lucro, está dando prejuízo, o contrato é contrato. Entendeu? Não dá para você bater lá e falar assim, ó, aumentou o combustível. Ele vai falar, né? Assim, porque ele te contratou lá, cabe a você, né? Então, assim, mas no serviço público tem essa mania, né? Vamos reavaliar o contrato, vamos reavaliar. Na iniciativa privada não tem reavaliar, não, sabe? Você pegou, cumpre o contrato, ou então você vai pagar a multa de não estar cumprindo, entendeu? Então... igual eu vejo. Por exemplo, a Goodyear, tá? O que a Goodyear faz com os funcionários dela? Ela contrata uma terceirizada para levar os funcionários. Mas ele passa em todos os pontos daquele bairro, ele faz todo o mapeamento e passa. E aí a empresa paga um ônibus muito mais caro porque ela não confia no quê? No transporte público. Porque não dá para esperar o funcionário chegar no horário com o transporte que nós temos hoje. Concorda? Então, a maioria de grandes empresas que poderiam ajudar a melhorar o nosso transporte, ela não investe, ela paga uma empresa particular muito mais caro para dar qualidade de transporte aos funcionários dela, para ele chegar no horário, entendeu? Para levar no horário com conforto, né? Então, olha aí, e não é uma empresa, a Goodyear eu estou falando que é uma grande empresa na cidade, já imaginou quantos funcionários ela transporta, qual é o custo do transporte que ela paga mensalmente de uma empresa particular? E se ela investisse no transporte público em conjunto que funcionasse, lógico, pagar. Então, seria muito mais tranquilo para todo mundo. Só que não é assim que funciona, né? Infelizmente. Então, para você dar conforto aos seus funcionários, você paga uma empresa particular com contrato especificado por ano, né? Então, é muito diferente do transporte público da cidade. Quer ver como que é a diferença? E que daria para fazer o custo cair para caramba se fizesse essa conversa com todo mundo? Lógico. É isso que eu falo. Concordo. Sandra, alguma pergunta para a Cássia, para o Wellington? Fica à vontade. Eu queria perguntar, Cássia, você quando sai do trabalho ali na Cassiumara, qual que é o seu destino? Para que bairro que você tem que ir para sua casa? É Cidade Jardim. Ah, tá, Cidade Jardim. Aí você não tem ônibus direto, você vai via terminal, troca e pega outro? Na verdade, eu tenho ônibus direto, que seria o 103, né? Que vai parar ali na praça da Cidade Jardim. Só que como a minha mãe fica com os meus filhos, ela mora lá perto da Avenida Silos. Então, para mim, tem que ser algum que passa ali próximo à Avenida Silos, ou a linha 114, que é a que vai na Rua das Rosas, que aí dá certo para mim. Entendi. Então, de todo jeito, você tem que fazer esse percurso usando 2 ônibus, né, para conseguir te atender, né? Sim, antes da pandemia, porque a desculpa foi a pandemia, né? Então, antes da pandemia, tinha um ônibus de manhã, às 6h20, saía daqui do Alabama, ali embaixo, da Matiense, 6h20, passava ali perto da Avenida Silos, às 6h30, e eu conseguia chegar às 7h10, 7h15 no trabalho.
né? E saía do Zanaga 17h15, 17h10, né? Então, 17h40 ele passava na Afonso Panzan. Então, para mim, estava ok, estava ótimo. Então, foram 9 anos, assim, né? Entendi. 9 anos. E aí, depois que voltou ao normal, entre aspas, começou isso daí, que não passa, passa uns 5h28, só que sai 5h30. Pra mim não dá. E depois Não vai dá. passar outro às 18, né? Que aí já vou ficar 30 minutos lá na frente da empresa esperando o ônibus. Essa é Então outra. fica bem complicado. Não tem um reforço nas linhas nos horários de pico, Não. né? Isso é Não uma pena, porque o pessoal sofre de manhã e no final do dia, É o que a gente porque sempre... falta ônibus para atender o volume, né, de passageiros. E às vezes eu noto assim que quando é o horário de passar, aí passa 3, 4 ônibus de linhas diferentes, mas assim, no mesmo ponto passam 3, 4. E aí quem não conseguir pegar aquele vai ter que esperar 30, 40 minutos, 1 hora para ter outros ônibus passando. Então, eu não sei por que não faz uma distribuição melhor disso. Eu não consigo entender isso, essa romaria de ônibus, tudo no mesmo horário, para depois ficar um buraco de um tempão sem ônibus nenhum. que nem no caso Não de tem manhã, sentido. fica 1 hora, fica de 6 É muito até as tempo de 7, manhã, né? Você Então, tem que acordar cedo para chegar cedo, para daí ficar lá esperando a hora certa de você começar a trabalhar. Porque você no também não caso, pode começar a trabalhar antes, que às vezes nem está aberto o local para você entrar, você tem que ficar aguardando lá na rua, em algum local. E depois isso também não adianta, porque você não vai conseguir sair mais cedo, mesmo que você comece mais cedo, seu patrão não vai te liberar mais cedo. não, o RH não deixa, né? Então, não tem vantagem, né? Não vejo vantagem para o trabalhador, nenhuma vantagem. Inclusive, a gente, assim, conversa, o pessoal do ônibus, os usuários do ônibus da linha 114, a gente sempre está conversando e trocando ideias. Por que não coloca um ônibus terminal? Sai dali do Alabama, vai para o terminal, porque assim, 80% da turma que vai dentro do ônibus desce no terminal. Entendeu? Então, se tivesse aí um intervalo de 20 minutos ou 10 minutos que fosse, o ônibus do Alabama terminal, isso. Alabama terminal e depois pequeno, né? Então, seria interessante. Se pensar ali da Cassiumar até o terminal, não é tanto. Isso tinha no projeto, não tinha, Wellington, essa história de fazer os ônibus radiais indo para o terminal? O radial foi implantado, e começou a ser implantado, mas ele foi equivocadamente implantado de forma errada, porque era para ser implantado devagar. Quiseram implantar tudo de uma vez. Quando fez isso, gerou uma confusão geral, porque... Não, então, virou um caos, oh meu Deus. Dizer, aí, em vez de ajudar, piorou. E aí todo mundo questionou, reclamou, aí voltaram o que estava antes. Então, assim... o que ela diz é pertinente, né? Assim, eu acho que é interessante, mas tudo tem que ter um estudo, avaliação e começar devagar por bairros, começar a avaliar. Uma outra questão que eu faço, uma pergunta para ela, é o seguinte: hoje, você quando pega 2 ônibus, você paga um passo só ou você paga 2 passos? Não, é da integração. Então, mas a integração, sempre ela da dá integração. assim, naquele estado bem, chegando no tempo limite, né? Porque eles colocaram, acho que é 1 hora, né? 1h10, um negócio assim. Então, 1 hora. devia aumentar pelo menos para 1h30, para dar um respiro, já que o atraso dos ônibus para pegar um outro ônibus é maior, e dar um respiro para a população pagar a integração. Então, essas questões que tem que ser levantadas, né? Que nem ela já colocou, tem lugar, tem horários. Porque durante o dia, se você não tem um movimento tão grande, para que circular os ônibus naquele horário? Põe um a cada 1h30, tranquilo, porque aquele horário não tem ninguém e tal. Os horários maiores são os de pico, de manhã e à tarde.
Então, faz um itinerário diferenciado nesses horários, entendeu? E dá folga aos motoristas naquele horário que não precisa correr tantos ônibus, né? E eles voltam em outro horário, cumprindo carga horária igual, né? Mas com intervalos maiores. Então, tudo é uma questão de você avaliar e ter realmente um estudo da questão do transporte público, né? E coletivo. E é isso que não é feito, entendeu? Faz uma avaliação mais ou menos, entendeu? Não, aí tem lugar que, por exemplo, as linhas eles acusam, mas tem linha que não dá lucro. Peraí, a linha que não dá lucro, coloca uma van, entendeu? Coloca um outro menor, entendeu? Que não vai ter um custo tão alto. Então, tem que avaliar. Você tem lucro em algumas linhas, mas tem prejuízo em outra, uma compensa a outra. Agora, você não vai deixar de atender. É que eu falo, Olha é só, muito custo, né? Eles não avaliam só dinheiro, não avalia a qualidade para melhorar, né? Então acaba acarretando mais dificuldade para todo mundo. teve uma época aqui americana que teve micro-ônibus. Eu lembro porque, assim, eu não vou me recordar agora se foi em 2014, 2014, 2015 ou se foi 2011, 2012. Eu lembro que foi um período em que eu estava grávida. Que eu lembro, inclusive, que era micro-ônibus, então as roletas, elas eram um pouco menores e eu não podia passar porque eu fiquei bem grande por causa da gestação. Então, eu sempre o motorista era bem legal comigo. Ele falava, vai, Cássia, entra por trás. Então, eu sempre entrava por trás e passava o cartão. Eu não lembro se foi na época mais americana ou se foi mesmo a Princesa Tecelã. Eu lembro que teve uma época que a gente tinha o micro-ônibus. E eu pegava algumas vezes, principalmente quando eu ia nas minhas consultas de pré-natal, eu sempre marcava para o período depois das 13, que era um período mais tranquilo, né? Que era logo após o meu almoço. Então ele sempre ia menos pessoas e era Aí, micro-ônibus. ó, tá vendo? São soluções. Pessoal, eu vou dar tchau para vocês, que a minha bateria já está Não, tá indo. tranquilo. A gente agradece aí a participação aí. Tá bom? Um abraço para vocês, viu? Ótima ideia, ótima iniciativa. Obrigada, Wellington. Nosso Boa grupo noite, continua firme, viu? forte lá, respondendo, é isso aí. Nós estamos aí com o movimento bom e faz a diferença. Lá na plenária, na audiência pública, o pessoal comentou muito do nosso grupo lá, e a gente tem acompanhado, que vocês têm mandado. Porque eu mando para todos os vereadores, eu mando tudo. Então, quer dizer, ninguém pode reclamar que não está sabendo de nada. Não, é importante. Qualquer movimento. Parabéns pelo trabalho lá no grupo, é um excelente trabalho mesmo. Eu vejo que você e a Bianca, né, se dedicam bastante a esse trabalho aí de atender a população que reclama lá dos vários assuntos que chegam no grupo, né? Esse Muito. grupo tá de parabéns. Olha, tamo junto aí. Viu? Muito obrigado, mesmo, gente. viu? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Valeu, Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Boa Tchau, noite. tchau. Infelizmente é isso, né? O transporte está ruim, a gente não tem uma expectativa de melhora. O que eu vejo é que vai aumentar a passagem e o subsídio, e os benefícios aí para a população, eu acho que ainda vai demorar em acontecer, viu? Infelizmente, esse é o cenário que eu estou prevendo aí, que está sendo desenhado, né? Se a gente analisar. Você vê que a empresa reclama, você vê que os vereadores defendem a empresa, você vê que o executivo defende a empresa, então isso significa que a empresa vai conseguir o que ela está pedindo, né? E o que essa empresa pede? Aumento, né, de passagem e de subsídio. É mais Cássias, né? Quanto mais Cássias tiverem, né, pontuando, a gente brinca, né, Cássia, que as pessoas têm que saber a força que elas têm, né? Se todo mundo se mobilizar, seja numa manifestação, tudo pacífico, né? Lógico. Verdade. Mas a gente tem que, né, ir mais para a rua para defender aquilo que está nos incomodando, aquilo que não está bom, sabe? Mas o povo é muito pacato, né? Todo mundo pensa, mas acordar amanhã cedo para ir na manifestação, nossa, dá uma preguiça. Então, assim, aí a pessoa vai, né? Aí cada um no seu umbigo, eu tenho carro, aí eu vou numa manifestação de ônibus, eu não preciso, né? Então, cada um pensando no seu umbigo, que é uma pena, sabe? Então, você está de parabéns aí, conte com a gente do Americano em Pauta, a gente também é pequenininho, né? Mas no que a gente puder te ajudar aí a gritar nos 4 cantos, conta com a gente aí, viu?
Obrigado mesmo pelo apoio. E assim, quanto à manifestação, eu já arranjei umas 10 pessoas. Isso aí. Então, assim, inclusive, assim, eu peço ao pessoal que está nos assistindo, aos que vão ver depois, né? Lógico. Eu acho que você coloca lá, para fazer a mesma coisa, porque a gente tem que se mexer, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer valer a nossa voz, né? A gente tem que fazer valer o nosso voto, a gente tem que ir atrás do que é melhor para a gente. Isso não é de graça. É descontado todo mês lá em folha de pagamento. É descontado 6% do meu salário, né? Então, vale transporte. Então, eu quero pedir à turma aí, gente, vamos fazer stories, vamos gravar, vamos postar vídeo nos grupos. E, assim, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, a gente tem que se mobilizar mesmo e ir atrás dos nossos direitos, né? Então, é isso aí. Eu já pedi para seguir você lá no seu Instagram, depois você libera lá. Sim, e a gente vai repostando também, né, esses vídeos aí que você tem produzido. E vamos nos falando nos grupos aí para organizar, então, essa movimentação aí, ver se a gente consegue dar um empurrão, né, nesse caso aí também. Mas obrigado mais uma vez, viu, certeza. Cássia? Obrigado mesmo. Viu? Eu que agradeço. Valeu. Obrigada, boa noite, Cássia. Tchau, boa noite. Gente, realmente um dos pontos críticos, né, amiga, de Americana aí, junto com a saúde, junto com a falta d'água, né? Antes da gente terminar, até por educação com quem mandou, né, com o Eduardo aqui, não tem ônibus aos domingos para o Parque Ecológico, só 2 linhas de Santa Bárbara, Cidade Nova e São Joaquim. O Jorge Ramos, em Florianópolis, são perto de 600 mil habitantes, são 3 empresas que detêm a concessão. Concorrência sempre é bom, né? O Paulo entrou aqui com a gente, a Bela, a Diva, Will Misson. Eu estou no grupo Defensores de Americana e desce o pau nele. Acho que deve ser no Pedro Piorro. Nos horários das 6 da manhã, algumas linhas do Zanaga vão no distrito. Abdo Najara, a Lacélia, o Jonas, Aguiar, Miriam, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Eduardo. Somente a linha 200, Brasília, Praia Azul, é que passa no Parque Ecológico no domingo. Aí, ó. Uma pena, né? Uma pena, porque muita gente, né, querendo passear aí, é difícil. E só uma linha, você imagina o tempo que vai demorar para passar de um para o outro. Olha lá, eu queria muito sair de sábado, Eduardo, e domingo, mas não tem ônibus, tem que ficar em casa. Aí. É uma pena, viu, Du? Porque não é só você que vive essa situação, né? Aqui passa ônibus da Bosch, da Caterpillar, da Suzano, passa todos, menos o da Sul Americana. É a linha 103, Jardim Brasil, Jardim dos Lírios. Acho que é quando você perguntou para ela do ônibus dela. A Luano, Diego, Wilmson. Você gasta quanto por mês da passagem? Acho que ela era... Desculpa, viu, Wilmson? Acho que você estava perguntando para Cássia. Nos domingos, na Praia Azul, Recanto, é linha 220 e 200. O Eduardo mostrando aqui para a gente. O Eduardo sabe todas as linhas. Durante a semana tem a linha 104, 2 pegas de manhã e à tarde. O Rogério, a Penha. Então, agradecer bastante aí todos vocês que entraram, que participaram com a gente. Né? Desculpa de não poder ter lido tudo na hora, que senão a gente não consegue entrevistar aqui. Quando eu era Princesa Tecelã, tinha a linha Jaguari-Brasília. Quinta-feira que vem tem mais Americana em Pauta. O Marcos Once, mobilidade urbana é um desafio, com certeza, Marcos. Mas temos que encarar, né? Afinal de contas, quem se coloca a ser candidato, né? Seja prefeito, vereador, o objetivo é os desafios mesmo, né? Então, né, Sandra, agradecer a todos que estiveram conosco. Né? Lógico que em meia hora, 40 minutos, a gente não consegue aqui, né, fechar um assunto como esse, complexo, mas a gente agradece aí o Wellington, que sempre agrega aqui no programa, a Cássia, e todos, né, Sandra, que participaram aqui conosco aqui. Estamos aí, próxima quinta-feira, mais Americana em Pauta. Com certeza, gente. Uma boa noite, um bom final de semana. Até a próxima quinta-feira. Obrigada pela participação. Valeu, Sandra.